Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí novamente para a nossa aula de redes de computadores. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nessa quarta-feira. Tudo bom, professor Carlos? Tudo bem, Evanderson? Tudo bom? Bom, como é de costume nas nossas aulas, começamos com a revisão da aula passada. Vocês já lembram sobre o conteúdo que nós estudamos na aula passada, sobre o modelo de referência OSI e os protocolos? Bom, se você não lembra, vamos fazer uma revisão agora para a gente fixar o conteúdo que é muito importante, que você entenda realmente o que é um modelo de referência OSI e o que é um protocolo, porque esses conceitos vão nos acompanhar durante toda a nossa disciplina aí, até o final. Vamos lá então. Protocolos. O que são protocolos? Protocolo ele é um padrão que possibilita a comunicação entre os nós. Ou seja, é também considerado uma linguagem utilizada pelos hosts para trocar dados. Então, o protocolo, ele estabelece um padrão de quê? De comunicação entre os nós, ou os hosts, ou os computadores, impressoras, roteadores, switches, todos esses equipamentos que compõem uma rede de computadores. Então, esse protocolo, ele vai definir como todos esses dispositivos podem se comunicar e trocar dados entre si. Então, ele é uma espécie mesmo de idioma que cada máquina tem que falar, que tem que entender, para que se consiga o quê? Comunicar, então, dentro dessa rede de computadores e trocar os dados e compartilhar recursos. O modelo OSI. O que é o modelo OSI? O modelo OSI é a definição de padrões de comunicação em redes. São meios para que redes diferentes possam trocar dados. Como nós falamos na aula anterior, a fabricação de equipamentos para redes tinha atingido um nível muito grande de diferenciação. Várias empresas fabricando equipamentos diferentes. E esses equipamentos eles não conseguiam se comunicar. Então, o que a ISO fez? A ISO ela fez um estudo sobre todos esses equipamentos e criou, então, um modelo de criação de protocolos, para que todos esses equipamentos distintos pudessem o quê? Se comunicar, redes diferentes pudessem trocar dados e informações. Porque antes eu teria que ter uma rede composta só de equipamentos de um mesmo fabricante, se eu quisesse que eles trocassem informações. E se eu tivesse uma rede de outro fabricante, de um fabricante B, então eles não trocariam esses dados, essas informações. E o modelo de referência OSI veio para isso, veio para normatizar os padrões de comunicação entre essas redes, para fazer com que equipamentos diferentes, de diferentes fabricantes, pudessem trocar dados e informações. Evanderson, então a gente pode dizer que o padrão, que o modelo OSI, é um guia de referência para a criação de protocolos. Isso mesmo, professor Carlos. É como se ele fosse uma receita de bolo. Podemos entender que não necessariamente tem que seguir ao pé da letra, mas ele é um guia, né? Uma maneira de definir, de especificar a comunicação entre diferentes componentes. Como o professor Evanderson acabou de falar, é um guia para a criação de protocolos, certo? É importante a gente lembrar que a gente não classifica redes de acordo com o modelo OSI. O modelo OSI ele é voltado para definir como se dará a comunicação entre uma rede. Ele descreve uma rede. A gente não classifica como modelo OSI 01 ou OSI 02. Tiveram várias perguntas no fórum a respeito da comparação entre o modelo OSI e o modelo da internet, também conhecido como modelo TCP/IP. Se eles são concorrentes no mercado, se existe uma implementação real do modelo OSI ou não. Gostaria de dizer que esses modelos eles não são concorrentes. Eles são maneiras diferentes de descrever redes de computadores. Alguns fabricantes, alguns projetistas preferem utilizar um modelo, outros preferem utilizar o outro modelo. Mas eles não são concorrentes, não são classificações, não são equipamentos, não são padrões comerciais, são apenas maneiras diferentes de descrever redes de computadores. Para alguns casos, o modelo OSI é mais adequado. Para outros casos, o modelo TCP é mais adequado. O modelo OSI, ele descreve as redes de computadores, ele descreve a forma de comunicação e ele serve de referência para criar protocolos de comunicação em rede de computadores, baseado na divisão da comunicação em 7 camadas. Vamos ver quais são essas camadas. Nós temos aí a camada de aplicação,
que fornece serviços para que os aplicativos possam acessar uma rede de computadores. A camada de apresentação, que é responsável por manter a consistência no formato dos dados que são transmitidos entre o host emissor e o host receptor. A camada de sessão é responsável por gerenciar as sessões de comunicação entre dois hosts. A camada de transporte é responsável por garantir a entrega dos pacotes. A camada de rede é responsável por definir e prover rotas para que os pacotes sejam entregues. A camada de enlace é responsável por definir um padrão de acesso ao meio físico de comunicação. E a camada física é responsável por manter uma ligação física entre um host emissor e o host receptor de uma mensagem. Ou seja, o modelo OSI, ele descreve uma rede de computadores, a comunicação em rede de computadores, através dessas camadas. Por exemplo, nós vamos tentar agora passar um exemplo prático de como a comunicação pode acontecer analisando sobre a visão do modelo OSI, analisando sobre essas camadas. Então vamos acompanhar no slide. Vamos supor, por exemplo, que você está na sua casa tentando acessar o endereço www.uol.com.br, ou seja, o seu computador vai baixar dos servidores do UOL uma página para ser apresentada. Então, lá no seu computador, o Internet Explorer, que é uma aplicação, que é um programa, vai usar o serviço da camada de aplicação para enviar os dados requisitando uma determinada página para ser exibida. Então, possivelmente, o protocolo HTTP, que é um protocolo da camada de aplicação, vai ser usado para levar esses dados, para levar essa requisição, desde o computador que está lá na sua casa até os servidores lá do universo online. A camada de apresentação vai codificar esses dados de maneira que os servidores do UOL possam entender. A camada de sessão vai adicionar informações para que, quando essa requisição chegar nos servidores do UOL, se estabeleça uma sessão de comunicação e o diálogo possa ser efetuado. Na camada de transporte, todos os dados das camadas superiores vão ser quebrados em pequenos pacotes. A esses pacotes vai ser atribuído um número de sequência, o endereço do host de destino, o endereço do host de origem e a porta de comunicação que vai ser utilizada. Na camada de rede, cada um desses pacotes vai ser individualizado e transmitido para a camada de enlace, que vai definir como esses pacotes vão ser transmitidos através de um meio físico de comunicação. Esse meio físico de comunicação vai efetivamente transmitir a informação na forma de sinais elétricos, de ondas eletromagnéticas. Quando esse sinal chegar lá nos servidores do UOL, a camada de enlace, né, o protocolo da camada de enlace lá naquele servidor vai acusar o recebimento dos pacotes, a camada de rede vai receber cada um desses pacotes de uma determinada requisição, a camada de transporte vai remontar esses pacotes e passar para a camada de sessão já remontados, a camada de sessão vai verificar o estabelecimento de um diálogo, vai repassar para a camada de apresentação lá do servidor UOL e, nesse momento, o protocolo HTTP vai receber a requisição e passar para o servidor web lá do universo online. Nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai identificar uma requisição e vai retornar essa requisição, ou seja, vai enviar os dados requisitados para o computador da casa do cliente, através do meio físico, ou seja, todo o caminho inverso vai ser refeito, vai ser remontado os pacotes, estabelecida a comunicação em diálogo, a conversão no formato, e quando esses dados chegarem no computador do cliente, vai ser apresentado na tela do Internet Explorer, vai ser a página inicial do universo online, vai ser apresentado lá na tela do Internet Explorer, certo? Então, dessa maneira que acontece a comunicação, certo? Então, toda a comunicação usando o protocolo HTTP, que seria um protocolo da camada de aplicação, passa por todas as camadas. E cada camada vai se comunicar com a camada correspondente no host de destino, certo? Bom, então, acredito que aí a maioria já deve ter relembrado bastante aí sobre a aula passada, sobre cada camada, então, do modelo OSI. Lembramos ainda porque o 7 é um número mágico, acho que vocês lembram que o 7 era em questões de gerenciamento, é um número bom de camadas,
de se gerenciar, porque se criassem muitas camadas, seria difícil o gerenciamento desse protocolo, né? E se fossem poucas, haveria o quê? Uma sobrecarga de funções em cima de cada camada, porque vocês viram que cada camada possui uma função específica, ele trata a informação de uma determinada maneira necessária. Então, se você diminuísse esse número, então uma camada teria que ter muitas funções, então poderia dar muito problema de processamento e de gerenciamento. Então, 7 foi o número encontrado, um número bom para a construção então de um protocolo. Então, para a aula de hoje, vamos ver nossos objetivos. O primeiro objetivo da aula de hoje é entender as funções de rede que ocorrem na camada física do modelo OSI. E o nosso outro objetivo, identificar os tipos de meios de rede usados na camada física. Então, hoje nós entenderemos, durante a aula, como a camada física trabalha, como ela age, quais são os procedimentos, as funções dentro da camada física, para ver comunicação entre os hosts, e também nós entenderemos os meios de comunicação, os meios físicos de comunicação, quais são, como eles trabalham, que tipo adotar, qual é o melhor, qual é o pior. Então, nós veremos tudo isso nessa aula de hoje. Então, iniciando com o nosso conceito, camada física. Qual é a função da camada física? A função dela é de definir as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre o emissor e o receptor. Então, a camada física ela é responsável por tudo isso. Ela vai definir normas e procedimentos elétricos, mecânicos e de procedimentos e de funções. Para quê? Para que consiga, entre dois hosts, estabelecer uma comunicação e haver a troca de dados. Então, ela vai ativar, vai manter esse link de comunicação ativo e desativar também. Então, todos esses procedimentos estão dentro da camada física. Algumas teorias importantes. A transmissão de sinal é a propagação de ondas por meio de um meio físico, né, através de um meio físico, que podem ter suas características alteradas em tempo de execução, em tempo de trabalho aí. Então, a transmissão de sinal é isso, é a propagação de ondas. Você vai pegar o sinal e vai transformar ele em pequenos sinais de ondas a serem propagados por meio de algum meio físico. A gente não disse que pode ser cabo, pode ser pelo ar, né? Independe do meio físico. Então, a transmissão de sinais envolve isso. Outra, a informação está associada às ideias ou dados manipulados pelos agentes que as criam, manipulam e processam. Então, os dados, isso aí é só relembrando uma primeira aula, né, sobre dado e informação, que já foi, creio que vocês já devem ter visto essa diferença. Então, os dados, eles são manipulados, são criados, são gerados. Então, a partir desse momento que o dado ele é agrupado e transformado em algo de valor, ele passa a ser, então, uma informação. Bom, então, de certa maneira, Evanderson, o que a gente vai falar aqui nessa aula é sobre como a comunicação vai acontecer em relação à camada física do modelo OSI que a gente já falou. Isso mesmo. Então, vamos revisar um pouquinho aqui no slide o que o professor Evanderson acabou de falar. Então, uma das funções da camada física é definir especificações elétricas, mecânicas e funcionais. E também procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre o emissor e o receptor. Então, vamos pensar. Que história é essa de especificações elétricas e mecânicas? Por exemplo, se a gente observar bem, uma placa de rede, ela é diferente de um programa de computador. No processo de comunicação, ambos são importantes. Por exemplo, o Internet Explorer é um programa, uma aplicação responsável por fazer a interface entre a internet, por exemplo, e o usuário. Agora, nada disso vai funcionar se não tiver uma placa de rede ou um modem, por exemplo, um equipamento físico que permita que essa comunicação aconteça. Então, quando a gente fala em padrões elétricos, estamos falando de como esse componente funciona. Por exemplo, uma placa de rede. Um computador está ligado. No momento que você pega um cabo de rede e pluga ele no conector da placa, automaticamente acende uma lâmpada. Ou seja,
a gente pode concluir que o tempo inteiro, aquela placa, a partir do momento que ela está ativada, a partir do momento que o computador foi ligado, o tempo inteiro aquela placa, ela está aguardando para receber a conexão de um cabo. No exato momento que você conecta um cabo ali, acende um LED, acende uma lâmpada, para indicar o quê? Que aquela placa está conectada a um cabo, não necessariamente a uma rede, certo? Então é a respeito disso que a gente está falando. Vamos ver mais um pouquinho. Então quando diz especificações mecânicas, tamanho e forma dos conectores, pinos, cabos, entre outros. Ou seja, quando a gente fala em tamanho e forma dos conectores, por exemplo, os conectores RJ45, os conectores RJ11, isso diz respeito à maneira como os cabos vão ser conectados a uma determinada placa. Quando a gente fala em conectores, por exemplo, a gente pode estar falando em que tipo de antena vai ser usado numa rede sem fio, certo? Vamos ver mais. Especificações elétricas, valores dos sinais elétricos utilizados. Ou seja, como assim valores dos sinais elétricos? Cada cabo diferente, cada meio físico diferente, tem especificações elétricas diferentes. Por exemplo, se você pega um fio, um determinado fio telefônico, que era muito utilizado na internet de escada, aquele fio ele tem uma capacidade de transmissão, ele tem uma capacidade de voltagem que ele suporta. Ele tem uma característica que é a resistência, por exemplo. Se a tensão elétrica é muito alta naquele fio, possivelmente ele vai aquecer muito, certo? Então, quando a gente diz em especificações elétricas, é disso que a gente está falando, a resistência, a capacidade de tensão, a amperagem de um determinado componente. Por exemplo, tomando ainda a internet de escada. Não sei se vocês recordam, mas antigamente, Antigamente eu digo em 97, 98, 99, antigamente não é muito tempo não, no máximo uns 10 anos aí. Ainda hoje acontece isso, muita gente usa internet de escada. Quando chove, com a quantidade de raios que existem em alguns locais, muitas vezes as linhas telefônicas sofrem essa influência. Então muitas vezes a internet, a comunicação através da internet, a conexão, ela fica ruim, ela fica falha. E muitas vezes acaba queimando o conector do modem. Por quê? Porque aquele fio, ele não está preparado para transmitir uma grande tensão elétrica. Ele está preparado para transmitir sinais elétricos de baixa intensidade. Então, quando aquela carga maior passa pelo fio, ele queima o conector do modem. Muitas vezes acontecia isso. Então, quando a gente fala em especificações elétricas, é exatamente disso que a gente está falando. Certo, Evandro? Correto, professor. Um exemplo também que a gente podia ver a respeito disso seriam aqueles testes, né, professor, de conexão. Né, exatamente. Com relação a um ponto e outro. Quando nós buscávamos fazer um teste entre transferir um arquivo, um exemplo bem simples, né? Transferir um arquivo de um computador para outro. O primeiro teste que a gente executa, normalmente é por software. Eu faço uma chamada na rede, através do Internet Explorer ou do Windows Explorer, para a máquina na qual eu desejo me conectar, e então, de repente, dá um erro. Qual seria o próximo passo? Eu testar, então, a nível físico. E como é que esses testes são executados? Eu vou fazer o teste no meio de transmissão, no cabeamento mesmo. Então, como é que eu executaria esse teste? Existem ferramentas hoje bastante modernas para executar esse tipo de teste. Nós temos o testadores de cabo, né, o LAN-test também, no qual ele vai enviar sinais elétricos por dentro do cabo de uma ponta a outra, para testar se não houve nenhum rompimento no meio do caminho, do cabo, se ele não se partiu, ou se de repente está gerando muita interferência próximo a esse cabo, e a informação não consegue chegar lá com qualidade suficiente, e então a comunicação fica muito decaída. Então, existem esses equipamentos, e um pouco anteriormente ainda, na época que eu ainda era estagiário nessa área de redes, como a gente fazia? A gente chegava na ponta de um cabo, né, amarrava as pontas, né, professor? Aí vinha com o LAN-test e fazia um teste de curto, né? Então, se o aparelho apitasse, quer dizer que estava dando um curto-circuito, quer dizer que o cabo estava inteiro, até o final. Quando ele não dava nenhum sinal, não apitava o testadorzinho, o multímetro, quer dizer que estava com algum problema, em algum lugar o cabo tinha se rompido. Então, aí alguns testes que a gente faz em relação à camada física mesmo, na parte física do meio de transmissão aí. É verdade, mas isso na sua época. Hoje não, hoje, né, eu vejo os estagiários lá, eles chegam lá testando um cabo, vão montar,
coloca lá numa ponta, na outra, já testa, já dá a qualidade, tantos por cento da qualidade do cabo, da comunicação. Antes a gente ainda chegava, ó, está comunicando. Mas havia interferências eletromagnéticas próximas a ele, que a rede ficava lenta e ninguém sabia o motivo. Hoje a gente se sabe utilizar melhor esses padrões elétricos definidos pela camada física. Né? E esse é o intuito dessa aula de hoje também, é você conhecer esses cabos e saber que tipo de interferência ele pode sofrer e como a gente resolve, então, esse tipo de problema. Bom, seguindo aí na nossa aula, ainda as características da camada física, como nós falamos, as funcionais. Ela tem significado dado aos sinais transmitidos na camada física. E quanto aos procedimentos, especificam as funções e protocolos necessários para a transmissão de bits. Dentro dessa camada física, com relação aos procedimentos, o bit é considerado a unidade de medida lá do dado, da informação. Dentro dessa camada, dentro desses procedimentos, ele estabelece que os protocolos utilizados ali na camada física, eles devem ser independentes. Como assim? Eles devem ser livres de qual meio será utilizado. Por exemplo, eu posso usar um par trançado, eu posso usar uma fibra ótica, eu posso trafegar a informação por meio do ar. Então, esses protocolos são utilizados, são definidos nesses procedimentos da camada física, ela declara que eles devem ser independentes de meios. Ela não deve funcionar somente se for no meio de fibra ótica, ou funcionar somente num par trançado, ou num cabo coaxial. Ele deve funcionar em qualquer ambiente, independente do meio físico aí. Meios físicos de transmissão. É o canal de comunicação pelo qual os computadores enviam e recebem sinais que codificam a informação. Então, o canal de comunicação para a gente é isso aí. É um meio, né, é um link estabelecido, né, um canal estabelecido entre dois hosts para trafegar o quê? Dados ou informações, conforme queiram, entre esses dois destinos aí. Bom, então, professor Evanderson, o meio físico é aquele canal que vai permitir a propagação do sinal através desse canal do emissor até o receptor. Então, como a gente já falou em outra oportunidade, existem diversas maneiras diferentes, diversos canais diferentes para a propagação de sinais. Então, vamos ver aqui algumas considerações a respeito disso. Então, ao escolher um cabo de rede, por exemplo, nós devemos observar alguns aspectos. Por exemplo, a velocidade de comunicação pretendida. Então, vejamos, se os diferentes tipos de cabos, os diferentes meios físicos, ou as diferentes maneiras de se acessar a camada física de uma rede têm especificações elétricas, mecânicas diferentes, então há de se supor também que esses componentes, que esses meios físicos, possam ter taxas de transferência diferentes, velocidade de transferência diferentes também. Então, é importante observar que para uma determinada rede, talvez não seja necessário uma alta taxa de transferência. Então, um determinado tipo de cabo pode ser mais adequado, em detrimento de outro que tenha um maior desempenho, mas que tenha um alto custo, por exemplo. Um outro aspecto que a gente tem que observar é a distância máxima entre os pontos, pois, dependendo do tipo de cabo que vai ser utilizado, se for uma rede a cabo, é importante ver se esse determinado cabo consegue permitir a propagação do sinal na distância na qual os hosts estão um do outro. Se for uma rede sem fio, por exemplo, é importante saber se uma determinada antena tem potência suficiente para enviar um sinal pelo espectro eletromagnético até que a antena receptora do host possa receber. Temos aí ainda um aspecto em relação ao nível de ruído e interferências habituais. Ou seja, dependendo do local onde você vai instalar uma determinada rede, você vai escolher o tipo de cabo que vai ser utilizado. Por exemplo, imagine uma situação em que um determinado cabo tenha que passar por cima de uma casa, de um quarto para outro, por exemplo. Porque a sua mãe não quer deixar você passar o cabo azul no meio da sala. Então tem que passar pelo lado de fora. Agora, vamos supor, por exemplo, que o teto seja um teto de zinco e que você mora em Palmas, no Tocantins. No mês de agosto, esse teto vai esquentar e o cabo vai esquentar junto. Então, a temperatura do cabo influencia na comunicação. Possivelmente, vai influenciar também na sua durabilidade. Então, o cabo pega chuva, pega sol, pega chuva, pega sol. Então, isso pode influenciar. Dependendo do local onde você vai instalar uma rede, você vai ver aí qual material é mais suscetível
a interferências e escolher o material correto, certo? Professor, lembrando bem aqui a situação de Palmas, eu ainda tenho mais uma interferência que a gente pode colocar aí. Eu vi em muitos lugares, às vezes uma pessoa contrata um serviço de internet para sua casa. Aí você quer compartilhar com o vizinho, né, essa conexão. Aí você pega, estica o cabinho azul, né, por cima ali no varal, lá até no seu vizinho. Aí aqueles meses de chuva aqui com raios, né, que nem tem. Exatamente. Dá uma descarga elétrica fora, ela conduz dentro do cabo lá e adeus computador. Temos 2 vizinhos meus que teve esse problema lá, que queimou mesmo, entendeu? Simplesmente porque eles estavam passando em locais que não tinham proteção. E quando veio essa descarga elétrica, né, automaticamente transferiu para o cabo. Esses meios físicos, eles podem ser divididos em 2 grupos. Acompanhe aqui no slide. Vamos ver os 2 grupos que eles são divididos. Meio físico de transmissão, divididos em grupos de cabos. Dentro desses cabos, nós temos o de transmissão elétrico, que podem ser o coaxial e o par trançado. Nós vamos estudar bem em detalhes cada um deles. E ainda por cabos, podemos ter o meio óptico, que vai trafegar então o quê? Luz. Esse meio elétrico ele vai trafegar sinais elétricos, pulsos elétricos. E o óptico vai trafegar luz, que nós temos então, por exemplo, a fibra óptica. Dentro do meio físico de transmissão, nós já vimos os cabos, agora nós temos por meio de ondas no espaço. Quais são aí? Ondas de infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas e ondas de satélite. Então, os meios físicos de transmissão são esses 2 aí, estão divididos entre cabos e ondas. O de cabos ainda se divide entre elétricos e ópticos. E agora, seguindo aí, nós vamos estudar, então, cada um desses tipos de meio de transmissão, para você entender um pouco sobre cada um deles, para que serve e como se utiliza, como se emprega esses meios de transmissão em uma conexão entre 2 rostos. Tipos de cabo de rede. Nós vamos ver agora o par trançado, a fibra óptica e o coaxial. Aí você pode acompanhar na imagem, nós temos exemplos de alguns e vamos ver agora mais em detalhes. Primeiro cabo, o cabo coaxial. Esse nome aí mesmo, se escreve dessa forma, coaxial, é muito engraçado. Mas ele é um cabo bem mais durável, ele é pouco flexível, quer dizer, você não consegue fazer curvas muito fechadas com ele, dobrá-lo, como a gente consegue com o cabo par trançado. A velocidade de transmissão dele é até 10 megabits por segundo. Isso foi o que fez com que ele mais decaísse, porque você viu que ele é durável. Ele é um cabo, né, de resistência boa. Só que a limitação de velocidade dele é muito baixa. Já foi boa, né? Em alguns tempos já foi muito bom. Mas hoje 10 megabits é uma rede considerada em baixíssima velocidade. Acompanhamos aí mais informações sobre o cabo coaxial. O núcleo de cobre envolvido por um material isolante de plástico. Acompanhe aí na imagem como é um cabo coaxial. Você tem aqui, acompanhe aqui, um fio de cobre, certo? Temos um fio de cobre. Aqui nós temos um material para servir o quê? Ele é uma espécie de blindagem. Acompanhe aí no quadro, ó. É uma espécie de blindagem para proteger esse cabo de cobre, certo? De interferências externas. E aí vem uma outra camada, uma camada de plástico mesmo, para revestimento da camada da blindagem do cabo. Então, esse núcleo é usado para transportar os dados. O núcleo é considerado o quê? Por onde os pulsos eletromagnéticos vão correr, que é o fio de cobre. Enquanto as camadas externas servem de escudo contra interferências externas. Ainda mais sobre o cabo coaxial. Eles são mais propensos a mau contato. Então, eles sofrem interferência mais facilmente que os outros. Os conectores mais caros e os cabos menos flexíveis. Não sei se vocês conseguem ver aí direitinho. Os conectores. Lembra que eu falei sobre como ficava conectado um computador
à rede, ao fio, é essa pecinha aqui que eu circulei em vermelho. Ela é chamada de T. Ela tem um formato de Tzinho aqui, ó. Esse conector, para ele, é muito caro, a fabricação desse conector. Então, ele eleva o custo de uma montagem de redes desse tipo. Aqui nós temos uma ponta, né, de ligação aqui, de conexão, desse fio coaxial aí. Bom, professor Evandro, então, o cabo coaxial ele já foi considerado muito bom. Já. Né? Hoje ele é considerado muito bom para algumas aplicações. Né? Por exemplo, se você observar quem tem TV por assinatura, Sky ou DirecTV, por exemplo, aquele cabo que sai da antena da DirecTV e chega no receptor lá da sua casa, é um cabo coaxial. Ou seja, é bom ainda para algumas aplicações, para outras não. Por isso foram desenvolvidos outros tipos de cabo. Por exemplo, os cabos de par trançado, que são 4 pares de fios, onde cada fio é isolado e trançados em pares, certo? E podem ser classificados em diversas categorias. Então vejamos, os cabos de par trançado são cabos, aquele cabinho azul, aquele famoso cabinho azul, que é bem mais barato. O conector é mais barato e a velocidade de transferência, a taxa de transferência é mais alta. Então, antigamente os cabos coaxiais eram muito bons e deixaram de ser muito bons porque o custo-benefício de um cabo par trançado é muito mais baixo. Vamos ver mais algumas características do par trançado. Eles são mais utilizados pela velocidade e a transmissão alcançada chega a 10, 100 ou até 1000 megabits por segundo. E eles têm um menor custo, ou seja, eles são melhores e são mais baratos. Talvez por isso, na utilização em redes de computadores, eles vêm substituindo, gradativamente, vêm substituindo e continuam nesse processo de substituição os cabos coaxiais. Os cabos de par trançado são formados por 4 pares de cabos, certo? Então não é simplesmente pegar os cabos, ligar nos conectores e ligar num computador e no outro e já está estabelecida a comunicação. Não é assim que funciona. Existe um padrão de ligação desses cabos. Esses pares, eles são organizados de acordo com padrões que devem ser respeitados. Caso contrário, a comunicação não vai funcionar, certo? Então é um bom tema para pesquisa aí, como montar um cabo de par trançado em relação à necessidade de um concentrador. Existe um padrão de montagem de cabos de par trançado que necessita de um concentrador. E outro padrão que permite ligação direta entre 2 computadores, por exemplo, que é o chamado cabo cross. Outra coisa importante da gente falar é em relação ao desempenho de uma rede. Por exemplo, o cabo par trançado consegue transferir até 1 gigabits por segundo. Agora, se as placas de rede e os switches ou hubs não estiverem preparados para transmitir a essa taxa de transferência, a essa velocidade, a tendência é sincronizar pelo equipamento mais lento. Ou seja, se toda a rede está na faixa de 100 megabits por segundo e você pluga um computador cuja placa só consegue transmitir e receber a 10 megabits, a comunicação de toda a rede vai ser denegrida para esse nível de 10 megabits. Então, são algumas considerações aí a respeito do par trançado. Outras características. Existem 2 tipos principais de cabos de par trançado, que seria o tipo UTP, de Unshielded Twisted Pair, ou seja, um cabo sem blindagem, e o STP, que vem de Shielded Twisted Pair, ou um cabo com blindagem. Ou seja, o cabo com blindagem, ele vai ser mais resistente aí a algumas interferências que possam ser impostas a esse cabo, seja eletromagnética, seja em relação à temperatura, seja outros tipos de interferências, certo? Bom, continuando ainda com os meios de transmissão, temos agora a fibra ótica. Acompanhe aí no slide. O que é a fibra ótica? A fibra ótica ela é um meio de transmissão capaz de conduzir luz em forma moderada, em forma modular. Ela, em relação às outras, ela é um meio de transmissão bem mais caro do que o cabo par trançado e o cabo coaxial. Ela não sofre interferência eletromagnética. Por quê? Porque como nós vimos na tabela lá, nós vimos no gráfico de classificação dos tipos de cabos, dos meios de transmissão, nós vimos que podem ser cabos, eles se dividem em eletromagnéticos e por luz, né, por óptico. Então, a fibra ótica está dentro dessa classificação. Então, sinais elétricos não interferem
na transmissão de dados de uma fibra ótica. Por quê? Porque ela trafega luz modular e não pulsos eletromagnéticos. A taxa de transferência, a taxa de transmissão de dados, ela é muito mais alta que os demais tipos de cabos. Então, a fibra ótica ela é utilizada em redes de altíssima velocidade. Logo que foi criado essa tecnologia, foi logo aproveitado pelas empresas de telecomunicações. É muito utilizado por elas para trafegar o quê? Dados a longas distâncias. Por ela ser muito rápida, então elas logo utilizaram esse tipo de transmissão aí, porque a velocidade da luz é bem mais rápida. Agora, problemas que podem ocorrer. Um exemplo clássico é quando você tem muitas autoestradas, já tem lá umas placas de aviso, né? Cabo de fibra ótica enterrado. Então, as telecoms, né, como são chamadas essas empresas de telecomunicação, elas aterram esses cabos à beira da rodovia e interligam estados, passam no Brasil inteiro com esses cabos aí para trocar dados. Às vezes, a pessoa chega lá e, né, vai cavar ao redor da pista, ao lado da pista e acaba rompendo aí uma fibra. E aí, vai prejudicar uma boa parte de uma cidade aí com relação à comunicação. Se não houver uma redundância, então pode até isolar uma determinada área de cidades do estado com problemas de comunicação. Isso já aconteceu no Tocantins há uns anos atrás, quando romperam um cabo um pouco mais ao norte do estado. Todas as cidades do norte ficaram sem comunicação, devido a esse rompimento desse cabo aí. Então, são problemas que a fibra ótica enfrenta, né, por ter que passar por locais de grandes distâncias, áreas isoladas. Então, sempre ocorre. E um problema da fibra ótica é o alto custo dessa rede. Para você fazer uma emenda num cabo desse, é muito caro. Você tem que ter equipamentos específicos, a mão de obra específica, o tempo que se gasta para fazer uma emenda é muito alto, porque são vários fios, né, quase como fossem cabelinhos assim, de vidro. Então você tem que emendar todos eles, o processo é muito demorado, né? Existem equipamentos próprios para isso, é claro, porque a mão não teria como fazer. Então ele leva bastante tempo, então encarece muito o custo de montar uma rede desse tipo aí. Ela não carrega impulsos elétricos. Os sinais, no caso o bit, que nós falamos que é a unidade de dados da camada física, eles são convertidos em quê? Em feixes de luz. Então, na imagem aí vocês têm exemplos de fibra óticas, né, que nós utilizamos aí. Bom, pessoal, uma curiosidade sobre a fibra ótica é que se a gente for pensar que a luz ela pode ser transmitida pelo ar ou até mesmo pelo vácuo, precisaria realmente de um meio físico? Na verdade, precisa sim. Nesse caso, o cabo de fibra ótica, a fibra ótica, a transmissão por luz, nesse caso, não é considerada uma transmissão sem fio, justamente porque ela necessita de encapsular essa transmissão dentro de um cabo, né? Ou seja, a luz é transmitida dentro de um cabo, então não pode ser considerada uma rede sem fio. Vamos acompanhar aí alguma curiosidade a respeito disso. Embora a luz seja uma onda eletromagnética, a luz das fibras não é considerada sem fio, porque as ondas são guiadas dentro da fibra ótica. Essas ondas, elas são envoltas por camadas de material de revestimento reflexivo, uma camada de plástico feita de Kevlar e um revestimento externo. Ou seja, os cabos de fibra mesmo, de fibra ótica que transmitem a luz, são envoltos por material reflexivo. Assim a luz não se perde. O sinal ele demora muito para perder força, porque ele vai sendo refletido pelas paredes. Não é isso mesmo, Evanderson? Isso mesmo, professor. E aí nós temos ainda dentro da fibra ótica a classificação dela da seguinte forma: as partes que compõem a fibra. As partes condutoras de luz são chamadas de núcleo e revestimento. O núcleo, como nós citamos o exemplo do cabo coaxial, o núcleo seria aquela malha de vidro, onde a luz vai ser refratada, onde a luz vai ser transmitida lá dentro. E a parte de revestimento seria aquela casca que vai ao redor, que vai permitir a refração da luz, vai fazer com que a luz permaneça dentro desse conduíte aí, dentro desse condutor de vidro. A reflexão interna total, ela permite que a fibra ótica atue como um duto de luz conduzido por grandes distâncias. Foi como nós falamos. A gente tem um cabo, um fio interno,
Só que esse fio não é de metal, ele é de vidro. E essa casca que vai ao redor dela é que vai fazer com que a luz seja colocada dentro desse vidro, seja conduzida a distâncias enormes, né? Então, a cada período de distância, uma distância X de quilômetros, a gente coloca um repetidor que vai pegar o quê? Vai pegar esse sinal que decaiu e vai jogar mais para frente com mais intensidade para atingir uma distância ainda maior, então. A fibra ótica, nós temos a classificação em multimodo e monomodo. Vamos ver algumas características da fibra multimodo. Elas atingem grandes dimensões, elas têm grandes dimensões de núcleo, elas permitem a incidência de raios de luz em vários ângulos. Elas são mais fáceis também de se fabricar. Então, essas fibras multimodo, elas têm essa característica marcante dela aí, essa de permitir a incidência de raios de luz em vários ângulos. Quando nós formos falar da fibra monomodo, vocês vão entender perfeitamente a diferença entre eles. Mas ela é uma fibra que permite que você possa manuseá-la, você possa conduzi-la por locais com mais dificuldades, né? Com lugares mais dificultosos, um pouquinho de se passar um cabo aí. Você pode dobrar um pouco mais a fibra, né, na verdade. É verdade. Bom, só complementando aí a título de informação, a fibra ótica do tipo multimodo, ela pode ter dois tipos. Ela tem o tipo índice degrau, que tem um nível de reflexão entre o núcleo e a casca, e é um tipo de fibra com capacidade de transmissão mais baixa. Existe a fibra de índice gradual, que tem vários níveis de reflexão, que permite uma maior capacidade de transmissão e tem uma dimensão maior que a degrau, certo? Aí apenas a título de informação sobre alguns tipos de fibra ótica multimodo que existem. Com relação aos revestimentos da fibra ótica, nós temos o seguinte: nós temos a casca simples, ou seja, um revestimento simples, e apresenta apenas um envoltório sobre o núcleo. Quer dizer que então o cabo de fibra ótica ele vai possuir apenas um tipo de casca que vai envolver esse cabo, né, essa malha, esse núcleo. E também nós temos a casca dupla, que apresenta mais de um envoltório sobre o núcleo. Então aí nós vamos ter revestimentos de intensidades e funções diferentes para aquela fibra lá. Sobre a fibra ótica monomodo, nós temos, ela possui dimensões de núcleo menores, muito pequenas. Ela permite a incidência de raios de luz em um único ângulo, o que dificulta então que ela seja manuseada, se faça curvas, por exemplo, com ângulos mais fechados. Então, para fazer uma curva numa fibra monomodo, você tem que fazer com ele bastante aberto, porque ela não permite muitos ângulos de refração. Também, a sua fabricação requer equipamentos muito complexos. Elas se diferenciam pela variação do índice de refração do núcleo em relação à casca. Elas são classificadas em degrau standard, dispersion shift e non-zero dispersion. Ela possui uma maior banda passante, quer dizer, ela consegue transmitir uma maior quantidade de dados a uma velocidade muito maior do que a multimodo. Também ela tem uma atenuação mais baixa e, dependendo da qualidade da fibra, elas geralmente ultrapassam 50 km entre os repetidores. Então, para você enviar um dado, umas informações a determinadas distâncias, você, por exemplo, a cada 50 km, você tem que colocar um repetidor para dar uma reforçada no sinal de luz para chegar até o ponto final aí. Evanderson, para transmitir dados a distâncias maiores de 50 km sem repetidor, acho que só por satélite, né? Só por satélite. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, sobre a comunicação sem fio. Vamos acompanhar. Então, comunicação sem fio, ela acontece através de ondas eletromagnéticas que podem trafegar pelo espaço sideral ou por meios como o ar. Então, exemplos de comunicação sem fio são as torres de celular, as torres de televisão, os próprios satélites, a comunicação entre celulares via Bluetooth, entre outros tipos de equipamentos, certo? Cada um desses meios de comunicação tem padrões específicos que definem aí como a comunicação vai acontecer, a intensidade dos sinais e por aí vai. Por exemplo, o controle remoto das televisões é uma comunicação através de infravermelho. Uma especificação
desse tipo de mecânica, no caso, desse tipo de equipamento, é a angulação. Se você pegar o controle remoto, a televisão está ali e você vira o controle remoto para lá, não vai funcionar. Por quê? Tem uma especificação mecânica que determina um ângulo mínimo de recepção do sinal infravermelho entre o emissor, que seria o controle remoto, e o receptor, que seria o receptor da televisão, certo? Então nós temos aí algumas aplicações comuns para a comunicação de rede sem fio. Por exemplo, pessoas em automóveis utilizando sistema de GPS, por exemplo, satélites que enviam informações sobre o tempo, ou programas de televisão, as sondas espaciais que vão lá tirar foto lá de Júpiter, os ônibus espaciais que se comunicam com a Terra através de redes sem fio. Então essas aí são algumas aplicações das redes sem fio que a gente tem para passar para vocês. Ou ainda, simplesmente, se você pegar um notebook e abrir lá, ligar o seu notebook na cidade de São Paulo, por exemplo, provavelmente você vai encontrar várias redes sem fio disponíveis. Essas redes sem fio, elas podem ser detectadas pela antena do seu notebook como sendo sinais que a antena capta de access points, ou pontos de acesso para a rede sem fio. Você pode usar um access point, por exemplo, para criar uma rede sem fio e conectar essa rede sem fio a uma rede estruturada através de cabeamento, né? Pode servir, inclusive, como uma ponte para ligar uma rede sem fio e uma rede cabeada. É mais ou menos por aí, Evanderson. Bom, professor, é isso aí mesmo. Então, os meios de transmissão de dados da camada física que nós tínhamos a conhecer são esses aí. São os cabos coaxiais, par trançado, fibra ótica e as comunicações ainda sem fio. Então, na aula de hoje, vamos ao resumo da aula de hoje? O que nós conhecemos na aula de hoje? Sobre a camada física e suas funções. Nós vimos que a camada física ela define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimentos para ativar, manter e desativar um link de comunicação entre dois pontos, entre um emissor e um receptor. Nós vimos também os meios físicos de transmissão. Nós vemos que o meio físico de transmissão é o canal entre dois pontos que é estabelecido para a transmissão de quê? De dados, para a troca de informações entre dois hosts ou mais, né? Bom, nós falamos também sobre quais os tipos de cabos de rede. Os cabos coaxiais, os cabos de par trançado, os cabos de fibra ótica, nas modalidades multimodo e monomodo. E falamos também sobre as redes sem fio. Então esse aí foi o conteúdo da aula de hoje. Bom, pode ter parecido meio corrido, mas o conteúdo da camada de rede, da camada física, ela é bem extenso mesmo, né, professor? É verdade. Os detalhes que envolvem esses meios de transmissão são muito grandes. Então nós vamos estar também na web. Nós temos lá eu e o professor Carlos, ainda tem o professor Vinícius, o professor Jefferson. Vamos estar à sua disposição para tirar maiores dúvidas aí. E dando prosseguimento àquela nossa série que nós iniciamos sobre o vídeo do como funciona a internet, nós vamos passar hoje a nossa segunda parte então do vídeo. Acompanhem. Quando os pacotes saem do roteador, seguem seu caminho através da intranet ou rede da empresa, seguindo direto para a switch. Este é um pouco mais eficiente do que os roteadores. O switch trabalha rápido despachando os pacotes IP, encaminhando-os habilmente em direção ao seu destino. O switch funciona como um videogame de pinball. Conforme os pacotes vão chegando aos respectivos destinos, são apanhados pela interface de rede, que está preparada para os despachar para o nível seguinte. Neste caso, o proxy, que é utilizado por muitas empresas como intermediário, com a função de estabelecer e compartilhar entre vários usuários uma única conexão de internet, e também é utilizado por questões de segurança. Podemos ver que os pacotes têm tamanhos diferentes, conforme o conteúdo de cada um.
O proxy abre o pacote e procura o endereço web, conhecido como URL. Se o endereço for aceitável, o pacote é enviado para a internet. No entanto, há alguns endereços que não obtêm aprovação por parte do proxy, por não cumprirem as diretivas empresariais ou administrativas. Tais endereços são imediatamente eliminados. Esse não é o nosso caso. Logo, nosso pacote volta novamente à sua rota dentro de nossa LAN. O próximo passo é o firewall. O firewall da empresa existe por dois motivos. Evita que algumas coisinhas nojentas que andam pela internet entrem na nossa rede e também evita que as informações confidenciais da empresa sejam enviadas para a internet. Uma vez passado o firewall, um roteador recolhe os pacotes e coloca-os numa estrada, ou largura de banda como costumamos dizer, muito mais estreita. Obviamente a estrada não é o suficientemente larga para que possam caber todos os pacotes. Você deve estar pensando, o que é que acontece aos pacotes que não chegam ao fim do caminho? Bem, quando o Sr. IP não recebe uma confirmação de recepção de um dado pacote em tempo útil, limita-se a enviar um pacote para substituí-lo. Agora estamos prontos para entrar no mundo da internet. Uma teia enorme de redes interligadas que se estende por todo o planeta. Aqui, os roteadores e switches estabelecem ligações entre as redes. Pois bem, a internet é um ambiente completamente diferente do que encontramos dentro das paredes da rede local. Aqui fora é um faroeste, muito espaço, muitas oportunidades, muito para explorar e muitas opções. Graças à existência de poucos controles e regras, as ideias novas se encontram aqui em solo fértil para ir mais além. Mas devido a essa liberdade, também alguns perigos se escondem. Nunca se sabe quando é que pode aparecer o terrível ping mortal. É uma versão especial de um pacote ping normal, criada por algum imbecil que descontrola os servidores ou os nossos próprios computadores. Os percursos dos nossos pacotes podem ser através de satélites, linhas telefônicas, comunicação via ar ou até mesmo por cabos transoceânicos. Nem sempre tomam o caminho mais rápido, nem o mais curto, mas provavelmente chegarão ao destino, mais cedo ou mais tarde. É talvez por isto que às vezes falamos da World Wide Web, mas quando tudo funciona como deve ser, pode-se dar 5 vezes a volta ao mundo no tempo de um piscar de olhos. E isto tudo ao preço de uma chamada local, ou até menos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da segunda parte do nosso vídeo. Vocês viram aí a função de um servidor de proxy, a função de um firewall, de um roteador novamente, e como funciona a internet, como elas estão interligadas àquela grande teia. Por isso que o nome é o nome Wide World Web. Então, na próxima aula nós temos a finalização desse vídeo, que vai complementar o funcionamento da internet. Bom, nós estaremos aí à disposição de vocês para responder as dúvidas no portal. E a gente espera também que com a apresentação de um vídeo desse tipo, que é extremamente didático, vão surgir aí dúvidas. E nós teremos aí, nessas dúvidas, um material para a gente poder desenvolver o nosso aprendizado. Então isso aí é extremamente importante. Vocês acompanharem e passarem para a gente as dúvidas de vocês, certo? Bom, lembrando agora para vocês com relação à prova, né? Vocês procurarem estudar, tirar o maior número de dúvidas possíveis até antes da prova. A prova está muito fácil, não tem problemas assim, de peguinhas nem nada. Então, assim, para quem estudou, para quem se dedicou, vai tirar a prova de letra, não é, professor Carlos? É verdade, professor Evandro. Bom, pessoal, é isso que nós tínhamos por hoje. Boa noite, boa prova para todos. Boa noite, até a próxima. Semana. Até mais.